Exercício. Contas inteiros entre 1000 e 10.000, inclusive, não são divisíveis por 2, nem por 3 e nem por 5. Vamos modelar o problema da seguinte forma. Nosso conjunto ômega é o conjunto dos inteiros que vai de 1000 até 10.000. E vamos definir mais três conjuntos, A1, A2 e A3. O A1 é todo número pertencente a ômega que é divisível por 2. A2 é todos os números que são divisíveis por 3. E A3 é o subconjunto de ômega, contendo todos os elementos que são divisíveis por 5. E agora podemos dizer que o que a questão pede é o número de elementos de ômega que pertence a exatamente 0 dos conjuntos A1, A2 e A3. Ou seja, basta aplicar a nossa fórmula A de P para P igual a 0 e N igual a 3. Aplicando a fórmula para P igual a 0 e N igual a 3, nós temos um somatório de K que varia de 0 até 3, de menos 1 elevado a K, combinação de K, KK, SK, que é igual a combinação de 0, 0 a 0, S0, menos combinação de 1, 1 a 1, S1, combinação de 2, 2 a 2, S2, menos combinação de 3, 3 a 3, S3. Essas combinações todas dão igual a 1. Então, o resultado final é simplesmente S0 menos S1 mais S2 menos S3. Você também pode chegar ao mesmo resultado fazendo a cardinalidade de ômega e subtrair todos aqueles que são divisíveis por 2, divisíveis por 3 ou divisíveis por 5. Ou seja, cardinalidade de ômega menos a cardinalidade da união A1, A2, A3. Seguindo com a nossa fórmula, vamos calcular o valor de cada um desses S. O valor de S0, de S1, S2 e S3. S0, por definição, é a cardinalidade de ômega do nosso conjunto universo. No nosso caso, a cardinalidade de ômega é simplesmente 9.000, que são os 10.000 menos o 1.000. Já S1 é a cardinalidade de todos os conjuntos tomados 1 a 1. Ou seja, a cardinalidade de A1 mais a cardinalidade de A2 e a cardinalidade de A3. Pela definição de cada um dos conjuntos, podemos calcular a sua cardinalidade da seguinte forma. O conjunto A1 são todos os números que são divisíveis por 2. Então, nós temos a quantidade de divisores por 2 de 0 a 10.000, que é 10.000 dividido por 2 arredondado para baixo. Esse símbolo, que é um colchete sem a parte de cima, nós chamamos de função piso. É muito utilizado na área de matemática inteira. Significa que vamos fazer essa divisão e arredondar sempre para baixo, ou fazer o que a gente chama de truncamento. Então temos a quantidade de divisores de 0 a 10.000 menos a quantidade de divisores de 0 a 1.000, que resulta em 4.500 números. A2, que são todos os números divisíveis por 3, aplicamos o mesmo raciocínio. Todos os divisores de 3 de 0 a 10.000 menos todos os divisores de 3 de 0 a 1.000. A cardinalidade de A5 é calculada com a quantidade de divisores de 0 a 10.000 menos a quantidade de divisores de 0 a 1.000. E nós temos 1.800 divisores. Estou resolvendo esse exercício da forma mais genérica possível. Talvez funcionasse você simplesmente dividir 9.000 por 2, 9.000 por 3 e 9.000 por 5 e arredondar para baixo. Mas acontece que se esse intervalo for pequeno, pode acontecer de um dos divisores ficar de fora desse intervalo e aí a conta vai dar errado. Então a forma mais garantida de funcionar é com essa subtração. Retomando o cálculo de S1, nós temos que S1 é a soma 4.500 mais 3.000 mais 1.800, que dá 9.300. Agora vamos calcular S2. S2 é, por definição, a soma das intersecções de todos os conjuntos tomados 2 a 2. Ou seja, a intersecção de A1 a 2 mais a cardinalidade da intersecção de A1 a 3 mais a cardinalidade da intersecção de A2 a 3. E como é que nós calculamos essas cardinalidades? Ora, a cardinalidade da intersecção A1 e A2 é o número de divisores de 2 e de 3 entre 1.000 e 10.000. Como é que nós calculamos isso? Pegamos o número de divisores de 2 e de 3 de 0 a 10.000 e subtraímos do número de divisores de 2 e de 3 de 0 a 1.000. Para calcular a quantidade de divisores de 2 e de 3 que existe de 0 a 10.000, estou dividindo 10.000 pelo MMC de 2 e de 3 e arredondando para baixo. Aqui, mais uma vez, estou fazendo de forma bem genérica, porque vai funcionar sempre. Por que eu estou pegando o MMC? Neste caso, não seria necessário pegar o MMC, porque 2 e 3 são primos entre si. Então, simplesmente o produto 2 vezes 3 já resolveria. Ou seja, a cada 6 números aparece um divisor de 2 e de 3.
Acontece que se esses dois números não fossem primos entre si, essa conta não daria certo. Então é por isso que precisamos usar o MMC. Resumindo aqui, nós temos que S2 é igual a 1.500 mais 900 mais 600, que é igual a 3.000. E finalmente vamos calcular o S3. O S3 é a intersecção de todos os conjuntos tomados 3 a 3, ou seja, os números que são divisíveis por 2, por 3 e por 5. Então, mais uma vez, dividimos a quantidade de números pelo MMC, agora de 2, 3 e 5. Como 2, 3 e 5 são primos entre si, o MMC de 2, 3 e 5 é simplesmente o produto, ou seja, a cada 30 números aparece um número que é divisível pelos 3 valores. Agora, retomando aquela fórmula inicial de A0, temos 9.000, que é o S0, menos o S1, que é 9.300, mais o S2, que é 3.000, mais o S3, que é 300, que resulta em 2.400, que é a resposta final dessa questão, 2.400 números. Exercício 2. Determine o número de permutações de AA, BB, CC, DD, nas quais não há letras iguais adjacentes. Se não houvesse essa restrição de haver letras adjacentes, seria simplesmente uma permutação de 8 com repetição de 2, de 2, de 2 e 2. Como há essa restrição, vamos modelar da seguinte forma. Vamos chamar de ômega o conjunto de todos os anagramas dessa sequência de caracteres. Vamos chamar de A1 o subconjunto de ômega em que as letras A estão juntas. A2 o subconjunto de ômega onde as letras B estão juntas. A3 onde as letras C estão juntas. E A4 onde as letras D estão juntas. Mais uma vez, nós temos uma situação onde o que a questão pede é o número de elementos de ômega que pertence a exatamente 0 dos conjuntos A1, A2, A3 e A4. Ou seja, aplicando aquela fórmula, nós temos S0 menos S1 mais S2 menos S3 mais S4. Ou também de forma análoga, a cardinalidade de ômega menos a cardinalidade da união A1, A2, A3 e A4. Ou seja, todos os anagramas menos aqueles que têm pelo menos uma das duas letras juntas. Agora vamos calcular o valor de cada um dos S's. S0, por definição, é a cardinalidade de ômega, ou seja, uma permutação de 8 com repetição de 2, 2, 2 e 2, que dá igual a 2.520. Já S1 é a soma das cardinalidades dos subconjuntos tomados 1 a 1, ou seja, a cardinalidade de A1 mais a cardinalidade de A2, mais a cardinalidade de A3, mais a cardinalidade de A4. Como calculamos a cardinalidade de A1? A1 são todos os anagramas em que as letras A estão juntas. Então, nós colamos as duas letras A, fazemos de conta que formam um caractere só, e isso resulta em um anagrama de 7 caracteres, com repetição de 2, 2 e 2. Quando vamos calcular A2, vemos que o resultado é o mesmo. Nós pegamos a letra B, colamos, isso também vai resultar em uma permutação de 7 com repetição de 2, 2 e 2. Só que agora quem está colado é a letra B. E a mesma coisa para a letra C e a mesma coisa para a letra D. Ou seja, nós temos 4 vezes a permutação de 7 com repetição de 2, 2 e 2. Isso resulta em 2.520. Agora vamos calcular S2. S2 é a soma da cardinalidade das intersecções de todos os subconjuntos tomados 2 a 2. Ou seja, a cardinalidade de A1 e A2, A1 e A3, A1 e A4, assim por diante, até A3 e A4. Como calculamos essa cardinalidade? Quando vamos calcular a cardinalidade da intersecção A1 A2, significa contar quantos anagramas tem as letras A juntos e a letra B juntos. Como fazemos isso? Colamos as letras A, colamos a letra B, fazemos de conta que cada um deles é um caractere. Isso resulta em uma permutação de 6 caracteres, com repetição de 2 e de 2. Quando vamos fazer isso com A1, A3, A1, A4, também percebemos que vai resultar na mesma quantidade de anagramas. A única diferença é qual caractere que eu colo, mas a quantidade de anagramas é o mesmo. Então nós temos permutação de 6, repetição de 2 e 2, mais permutação de 6, repetição de 2 e 2, várias vezes. Quantas vezes? Aqui nós vamos utilizar de um truque. Nós não precisamos enumerar cada uma das intersecções de 2 a 2. Nós sabemos que a quantidade de parcelas de S2, a quantidade de intersecções de 2 a 2 que podemos tomar, é uma combinação de um conjunto de 4 e escolher 2. Então já sabemos que esse somatório vai dar igual a uma permutação de 6 com repetição de 2 e 2, vezes uma combinação de 4, 2 a 2.
porque é o número de parcelas desse somatório. E isso resulta em 1080. Aplicamos o mesmo raciocínio para calcular S3. S3 é a soma de todas as cardinalidades das intersecções tomadas de 3 a 3. Para calcular as intersecções 3 a 3, colamos 3 caracteres juntos. E isso vai resultar em uma permutação de 5 com repetição de 2. E quantas parcelas dessas vamos ter? Vamos ter uma combinação de 4 tomado 3 a 3, porque é o número de intersecções que podemos formar no conjunto de 4, escolhendo de 3 em 3. Então, temos permutação de 5 com repetição de 2 vezes uma combinação de 4 tomado de 3 a 3, que resulta em 240. O S4 é simplesmente a cardinalidade de todos tomados 4 a 4. E aí nós temos uma situação onde nós colamos todos os caracteres iguais e resulta em uma permutação de 4 caracteres, que dá igual a 24. Calculando o resultado final, temos que calcular S0 menos S1 mais S2 menos S3 mais S4, que vai dar igual a 2520 menos 2520 mais 1080 menos 240 mais 24, e o resultado final é 864. Então temos 864 anagramas em que aquelas letras iguais não estão juntas.